Fala pessoal, hoje eu tô quebrando o decoro aqui na série Mulheres Protagonistas em Movimento, mas é por um motivo especial. Eu vou entrevistar uma grande amiga minha. Além de ela ser minha amiga, eu sou muito fã dela. Ela é uma das pessoas mais inteligentes que eu conheço. Ela é administradora, mestre em administração. Hoje ela trabalha numa empresa de tecnologia, num cargo de gestão. Eu estou aqui com a Natália, minha amiga faz mais de 20 anos, qual eu tenho muito orgulho de ser amigo. Tenho muito orgulho da tua trajetória, quero deixar isso público. E quando eu falo que eu sou teu fã, eu sou mesmo, porque tu é uma pessoa muito especial para mim e eu vi tu construindo tudo que tu construiu. Então, antes da gente começar aqui com as perguntas, me conta um pouco da tua história, como que tu começou e até agora. Oi, gente, tudo bem? Sou Natália, como já fui apresentada, estou feliz e orgulhosa de estar aqui. Então, a nossa admiração é mútua, a gente cresceu juntos, né? Então, 20 anos de amizade, mais de 20, Mais de 20. né? Uns quase 30, para ser sincera, né? Isso aí. Já estamos beirando os 40, então são quase 30 anos de amizade. A gente passou por muita coisa junto, né? Então, a gente se viu crescendo aí, eu estou feliz, estou orgulhosa desse projeto. Bom, como tu falou, sou administradora de formação, sou mestre de formação também. Comecei a trabalhar muito cedo, eu acho que desde que eu me entendo por gente, eu tô trocando trabalho por dinheiro aí, né? Quando eu era criança, já vendia figurinha na escola, tive uma marca de bijuteria com uma amiga, mas a minha primeira, formalmente, né, minha primeira atividade foi como jovem aprendiz. Então, com 14 anos, eu fui trabalhar no escritório de contabilidade. Foi muito bom. Eu não sabia o que eu queria fazer, mas quando eu tive que escolher o que fazer, me deu alguns nortes aí do que eu não queria. Então, a minha escolha profissional foi facilitada aí por já ter começado, né, muito cedo a ter um convívio com rotina de trabalho, com responsabilidade, com relacionamentos, entendendo como é que se dava a dinâmica ali. Então, eu escolhi administração, muito influenciada pela minha mãe, né, que é administradora, mas também pelo meio que eu frequentava naquele momento. E no terceirão, parei, fui fazer vestibular, né? Quando eu acabei o vestibular e entrei na faculdade, enfim, eu retornei para esse escritório aí. Fiquei um ano, queria fazer um intercâmbio, interrompi, fui fazer o intercâmbio e voltei desse intercâmbio e fui para a faculdade, para encerrar a faculdade. E foi fácil de arrumar um estágio, né? Por quê? Porque eu já tinha uma experiência prévia, então eu sabia me comportar numa entrevista de trabalho, eu sabia conversar com as pessoas, eu sabia resolver problemas ali do mundo corporativo já, enfim. E tinha experiência também no intercâmbio, então arrumar um estágio foi muito tranquilo por conta dessa bagagem. E é por isso que eu sempre falo, assim, para os meus primos e primas que eram mais jovens que eu, vou falar para o Arthur, né, agora que eu sou Agora que mãe. tu é mãe. Exato, do tipo, começa o quanto antes a fazer alguma coisa que tu gosta, porque de tudo que eu vou falar aqui da minha trajetória, os relacionamentos que eu construí foi o que me levou mais longe, né? Então, quando eu entrei na faculdade, eu conheci a pessoa que me convidou para trabalhar numa ONG, que foi a minha experiência depois do estágio. Então, eu saí desse estágio para ir para a ONG, foi a convite. Entrei nessa ONG, foi assim um bálsamo na minha vida, porque eu fui ver outra realidade, né? Então, para a inteligência emocional, para minha vida pessoal, trabalhar numa ONG foi enriquecedor, assim. Foi uma das coisas que mais me transformou enquanto pessoa, foram aqueles anos que eu passei ali trabalhando com aqueles projetos. E ali eu tive a oportunidade de crescer, porque tu sabes como é que funciona a vida de uma ONG, né? Primeiro nascem os problemas, depois vêm os processos. Empresa Sim, não é diferente, né? sim. Mas primeiro vem os problemas, depois a gente vai criar processo para Processo resolver para esses resolver. problemas, mas em ONG é recurso muito mais limitado, né? O objetivo fim não é ter lucro, então é muito Sim. mais difícil de tu conseguir mobilizar recurso, tu depende muito de doação, de voluntariado. Então, quando tu passa por uma ONG, tu te torna muito bom em resolver problemas e a tua criatividade ela explode, porque tu precisa ser muito criativo. Tu tem pouco recurso, tu tem muita demanda, como é que tu vai resolver, né? E aí eu fui cada vez mais me envolvendo naquele trabalho, fui crescendo, a gente conseguiu um recurso, vieram algumas pessoas fazer uma consultoria,
de fora nessa ONG, e nessa consultoria veio uma pessoa que trabalhou comigo alguns meses ali, e ela me convidou para ir para um outro lugar, para uma outra experiência, né? Então, mais uma vez, os relacionamentos que a gente vai construindo ao longo do caminho vão movimentando a nossa vida, né? E aí eu fui. E aí com 27 anos, depois de 5 anos nessa ONG, com 27 anos eu fui para minha primeira grande experiência corporativa, né? Na primeira empresa de capital aberto que eu trabalhei, cheia de processo, super burocratizada, né? Mas que te ensina muita coisa também. Então, trabalhei lá durante 2 anos, né? Fiquei nessa empresa durante 2 anos, aprendi bastante coisa, lidei bastante com empresa de terceiro setor, foi meu primeiro contato com tecnologia, porque eu trabalhava com projetos relacionados à tecnologia, né, nesse lugar. E aí, depois de 2 anos, eu saí, a empresa entrou em recuperação judicial, fizeram uma série de demissões e eu tava nessa onda aí. E aí me veio um dilema, porque quando foi para eu mudar da ONG para essa empresa, eu queria bastante, né? Eu queria ter essa nova experiência. Em ONG, tu também chega no topo muito rápido, né? Porque a estrutura ela é muito pequena e eu sempre fui bastante ambiciosa em termos de crescimento. Mas quando eu cheguei lá, eu tinha algumas coisas que eu pensei, putz, não consigo fazer muita coisa, não tenho muita capacidade de mobilização aqui, a empresa ela é muito maior, né, muito mais hierarquizada, então aquela liberdade que eu tinha em ONG, eu acabei perdendo, né, em partes, enfim, era diferente. Aí eu fiquei, e agora? O que eu faço? E tu me ajudou nisso, né? Que aí a minha possibilidade era, ou eu vou procurar um emprego na iniciativa privada, ou eu vou empreender, né? E aí tu me ajudou muito nesse caminho, porque foi, beleza, agora eu vou empreender. Aí eu comprei uma franquia e fui trabalhar nessa franquia. Foi uma baita de uma experiência muito positiva, né? Franquia é uma coisa muito legal. Dentro de shopping eu nunca diga nunca, né? Mas trabalhar em shopping, se eu puder evitar, eu evitarei, né? Mas foi uma coisa que por um tempo me manteve muito satisfeita, porque eu consegui transformar muita coisa, né? Enquanto eu estava trabalhando no corporativo, foi meu primeiro contato com tecnologia, foi meu primeiro contato com o sucesso do cliente. Então, Customer Success, que se falava na época, estava chegando aqui no Brasil. Então, estava se falando muito disso. E eu consegui trazer para a franquia alguns desses conceitos que eu aprendi naqueles 2 últimos anos ali, muito relacionados à tecnologia. E foi muito positivo, porque eu peguei uma franquia de repasse, né? Eu não abri ela. Sim. Então, quando eu cheguei lá, eu tinha que decidir se eu ia comprar só um negócio, ou se eu ia comprar um negócio e as pessoas iam ficar comigo. E aí eu decidi entrevistar as pessoas que estavam lá para decidir se era um perfil que eu considerava adequado para trabalhar junto, se eram as pessoas que eu entendia que iam direcionar aquele negócio para um outro patamar, que era o que eu estava disposta a fazer. E aí eu me lembro que na entrevista com elas, eu perguntei, o que vocês fazem? Me conta um pouquinho de ti, me conta um pouquinho de como é que é a tua rotina aqui, como é que é o teu dia a dia de trabalho. E aí, não, a gente limpa o quiosque, a gente vende bala, né? E aí foi puxando alguns ganchos, e qual é a bala que tu mais gosta, né? Como é que tu faz o cliente comprar mais? Eu não compro eu não compro bala. Eu falei, tá, mas tu prova? Não, a gente não pode provar. Eu falei, tá. Pensei, né? Como é que tu vai vender uma coisa que tu não sabe? Não sabe se é boa, não sabe se é ruim, não sabe nada. Tinha 200 e muitos tipos de bala no portfólio ali, né? Só de banana tinha 10. Qual é a diferença entre aquelas 10? Tem uma que é mais ácida, uma que é mais mole, uma que tem açúcar por fora, né? Visualmente tu consegue ver a forma, mas e o sabor, né? Se o cliente pergunta, tu não sabe. Né? Exato, exatamente. Assim, venda de quiosque de shopping é venda de volume, né? Salvo exceções de algumas pessoas que vão lá e compravam R$100, mas era de vez em nunca que isso acontecia. Uhum. Na grande maioria das vezes era R$10, R$8, R$15. Então, quanto mais volume de vendas, e aí eu comecei a trabalhar isso. Aí eu decidi ficar com as 2 meninas e eu comecei a trabalhar isso com elas, né? Vamos vender experiência.
E eu comparava com o do lado, porque o quiosque ficava no meio do corredor e tinha um restaurante do lado. E eu falava, olha lá, quem tá chegando para almoçar ou para jantar, a pessoa às vezes tá mal-humorada porque já tá com fome, tá com pouco tempo e o prato demora, ela já vai ali no balcão e já reclama, né? Olha aqui para a nossa experiência. Quem que vem aqui? Quem quer deixar o dia melhor, né? Ou quer fazer alguém feliz. Então, olha a diferença de experiência que a gente pode oferecer aqui. A nossa experiência, ela é uma experiência majoritariamente positiva. Então, vamos aproveitar isso. E aí, a gente começou a provar a bala. Então, chegava a bala nova, a gente fazia a degustação e a gente começou a criar uma comparação entre as balas que existiam lá. E aí, no ticket médio, foi subindo muito. Tanto que a minha franquia conseguia aumentar 30% ano contra ano ali o faturamento disso, aumentando R$ 1, R$ 2 dentro de cada saquinho de bala que chegava lá, né? Em função de pensar no cliente, de capacitar as pessoas que estavam ali para que elas fossem protagonistas daquela venda e soubessem o que elas estavam vendendo, Sim. né? Então, isso aconteceu aí no meio do caminho. Só que chega um momento que tá aí agora. Franquia legal. Para quem não tem experiência de negócio nenhum, eu acho que é muito positivo, porque tu tem um modelo de negócio pronto. Pega tudo pronto, tu tem que só fazer acontecer, ele venda. Uma caixinha, exatamente. Então, isso aí é muito positivo, né? Para quem tem... quem quer mudar as coisas e etc., ou quem é incomodado e não acomodado como eu sou, aquilo dali começou a me gerar um incômodo, né? Pouca demanda de trabalho, eu não consigo fazer muita coisa fora dessa caixa, e o que eu vou fazer? E aí eu tinha duas decisões ali para tomar. Ou eu comprava outras franquias, ou eu voltava para o mercado corporativo. Eu não tinha dinheiro para comprar outras, né? E aí, mais uma vez, isso me ajudou nesse caminho aí. Aí eu ia ter que me enfiar no financiamento, alguma coisa, ou eu voltava para o mercado corporativo. E aí, o que eu decidi? Eu vou fazer esse caminho aqui, vou para o mercado corporativo de novo. Se eu entender que não é mais isso, não é isso que eu quero definitivamente, eu volto para cá, vou atrás do dinheiro que eu preciso, abro outras franquias e aí meu desafio vai ser diferente. E aí volto para os relacionamentos, né? Falei para algumas pessoas, olha, tá legal aqui a franquia, mas estou pensando em tentar explorar outros caminhos de novo. Tem alguma vaga aí? E aí mobilizei alguns contatos e aí uma amiga falou, tem uma vaga aqui na minha empresa. Né? Uma empresa de tecnologia, uma parceira da Google, queres vir fazer uma entrevista? Fui fazer a entrevista, deu tudo certo, né? Consegui a vaga, comecei a trabalhar nessa empresa de tecnologia, fiquei lá 6 meses, aí nessa movimentação aí de voltar, uma outra amiga também tinha sinalizado que podia ter uma vaga numa empresa que ela trabalhava, e aí fui para uma outra entrevista também, era uma experiência mais relevante, eu ia ser gerente de um time maior de atendimento, né? Para a minha carreira, porque eu estava buscando tentar me encontrar, fazia mais sentido. Aí fiz essa transição e lá estou até hoje, né? Então, esse foi um pouquinho aí do caminho que eu tomei até aqui. Natália, quando tu saiu da ONG, a gente falava e a ONG era um trabalho que te fazia muito feliz. Uhum. Porque tu falou ali, pô, eu vi realidade que eu não era acostumado, a gente não era acostumado, né? Como fomos criados juntos, a gente foi criado em outra realidade completamente diferente do que tu tinhas na ONG. Depois, tu foi trabalhar nessa outra empresa e eu quero que tu fales para mim, assim, ó, o quão frustrante foi trabalhar nessa outra empresa e por que foi frustrante? Porque tu saiu de um momento muito feliz na ONG, que tu estavas fazendo muitas coisas que tu gostarias de fazer, e tu chegou nessa empresa que tu falou, pô, era uma empresa muito burocrática, eu não conseguia fazer tantas coisas. O quão frustrante foi isso? Porque às vezes a gente chega onde quer, e quando chega lá, tu vê assim, ó, pô, não era isso aqui que eu queria. O quão frustrante foi isso para ti? O que levou a te alavancar a carreira depois para tu chegar em outra empresa e falar assim, ó, isso aqui eu não quero mais, eu quero outras coisas. Eu não sei em que momento da minha vida eu aprendi essa frase, mas já faz muitos anos, porque faz muitos anos que eu penso nisso. A gente tem que aproveitar o caminho, né? Porque a gente fica só mirando lá no fim. Quando a gente chega no fim, geralmente acontece isso. Tu vai chegar e tu vai estar feliz, mas tu vai ver que não vai ser aquela
plenitude toda que tu ficou idealizando. Então, se tu tens um projeto e tu fica ali 10 anos esperando, eu quero ser diretora. Imagina se eu tivesse ficado esperando 10 anos para o negócio acontecer e não tivesse aproveitado nada no meio desse caminho, não tivesse celebrado nenhuma conquista no meio desse caminho, sabe? Não tivesse visto a beleza que teve na construção que foi chegar lá. Eu ia chegar lá e quando tu chega, geralmente é assim, cheguei, que bom, né? Tem um status social, tem um reconhecimento financeiro, tem uma satisfação, mas é uma conquista, né? Então não vai mudar a tua vida de uma forma que, ó, tudo que passou não existiu mais. Então aproveitar o caminho é o segredo e eu aprendi isso há muito tempo, né? E aí voltando para a pergunta que tu fez que tem relação com isso, talvez tu lembres que quando eu fui sair da ONG, foi um dilema moral para mim, né? Porque eu pensei, meu Deus, e agora? Eu vou pular o muro, né? Sim. Tanto que eu criticava as empresas que não contribuem, que não trabalham com responsabilidade social, né? Tanta possibilidade de iniciativa que existe no corporativismo que eles não trazem para a ONG. E agora? Eu vou pular esse muro? Tanto que para mim, terminar o mestrado foi muito difícil, porque o meu mestrado estava atrelado com a ONG. E quando eu estava 1 ano no mestrado, eu mudei de trabalho. Então, eu tinha um trabalho novo para dar conta, que era uma baita de uma responsabilidade, né? Era completamente novo para mim, era um cargo muito diferente do que eu tinha, era uma posição legal, mas muito desafiadora. E ainda tinha tudo isso para organizar na minha cabeça, né? Assim, o que eu não gostava... Não é nenhuma questão de não gostar, mas assim, o que me incomodava era o que eu falei ali da pouca possibilidade que a gente tem de movimento e de articular. Porque na ONG o que acontecia? A gente vai fazer um projeto e preciso organizar e arrecadar um dinheiro para esse projeto ali, preciso mobilizar algumas pessoas. Eu ia ali, conversava com meia dúzia de colegas, tu pode ceder uma pessoa? Essa pessoa pode fazer XYZ, né? E a gente... Ali naquele movimento já se organizava, já saía com as atividades definidas e o negócio acontecia mais rápido, né? Dentro de uma empresa maior tem muito mais processo, tem muito mais coisa envolvida, né? Então, a primeira resposta que tu vê é, não sei, tem que falar com o meu chefe, né? E aí o chefe do chefe do chefe, né? Vai vendo. Então, o tempo de resposta é muito mais longo, né? Tu tens estruturas muito mais especializadas, então tu tens muito mais projetos acontecendo. Então, eu não posso me envolver com o teu projeto, porque eu tenho os meus projetos aqui para dar conta. Uhum. É completamente compreensível que isso aconteça, né? Depois de um tempo, eu passei a enxergar aquela realidade ali como uma realidade muito mais normal e me impacta muito menos hoje do que me impactava há 10 anos atrás, quando isso aconteceu. Mas essa estrutura mais rígida, né, para não usar uma palavra aí engessada, porque não é engessada, ela só é um pouco mais rígida e menos flexível, mais difícil de movimentar. Isso hoje é uma coisa que eu encaro com mais naturalidade, mas lá atrás era isso que me incomodava. Pô, tudo que eu quero fazer eu não consigo. Eu tenho que pedir autorização para tudo, se eu preciso de ajuda, tem um monte de outros projetos. A gente aqui, enquanto uma unidade de negócio, não consegue definir um projeto como prioridade, porque a prioridade vem da matriz. Então, lá atrás, isso me fez sofrer bastante. Hoje é tranquilo? já entendo com mais naturalidade e eu aprendi a me planejar melhor, né? Porque o imediatismo que eu tinha na ONG, eu não posso ter numa empresa maior, né? Então, assim, beleza, eu quero fazer um projeto, eu preciso me programar com antecedência. Ele não vai acontecer em 2 semanas, como eu quero, né? Então, tu aprendes a lidar com o cenário, né? E eu acho que esse é um baita de um aprendizado também. Tipo, essas são as ferramentas que tu tem, né? A vida é como ela é. Então, vamos fazer o que a gente pode fazer com o que a gente tem. Se a gente sentar e ficar reclamando de tudo que não é como a gente queria, a gente não vai fazer nada, né? Então... E aí tu me falas que tu chegou ali nessa empresa, depois tu trocou para outra e foi para a empresa que tu tá agora, né? Tu chegou no mundo da tecnologia onde as coisas acontecem muito rápido, muito diferente dessa empresa, né? E tu chegou em uma posição, hoje tu ocupa outra posição. A pergunta que eu quero te fazer é a seguinte: como tu usou toda essa tua experiência de antes para galgar várias posições nessa empresa que tu tá agora? E outra pergunta além disso:
como foi, como mulher, fazer isso. Porque tu ser diretora, tu ser mulher e ser diretora ainda tem uma complexidade maior desse desafio feminino de tu passar por alguns períodos de instabilidade emocional ali, em períodos menstruais e tal. Então tu tem mais desafios por ser mulher do que eu, por exemplo, sendo homem. Bem mais. Como que foi isso aqui no mundo corporativo para tu sair assim, pô, eu cheguei aqui, hoje eu sou diretora. Quais foram os teus desafios? Tanto pessoais por ser mulher, quanto empresariais mesmo, porque eu te vejo como uma empresária dentro de uma empresa. É para tu chegar até... Tu faz a gestão da tua carreira, né? Tu tem que fazer a gestão da tua carreira. Para tu chegar na diretoria, tu tem que fazer gestão. Óbvio, tu não tá fazendo a gestão da tua empresa, mas tá fazendo, como fazendo a gestão da tua carreira, tu consegue fazer isso como uma empresa. Sim. Olha, uma coisa que... quando eu entrei na faculdade, tinha um professor que eu gostava muito e que ele falava assim... já passou um tempo que a gente vai entrar numa empresa e vai ficar 20 anos, 30 anos dentro dessa empresa, né? Quando eram os nossos pais lá, era um baita de um motivo de orgulho, né? Tu falar que tu entrou lá como estagiário. E até se aposentar. Tu te aposentou, tu ganhou um relógio de ouro, tu teve direito a jantar com o presidente da empresa depois de 50 anos de trabalho. Tem essas histórias que a gente vê que acontece, né? E esse professor, ele falava, e faz anos, né? Muitos anos que eu entrei na faculdade. Então, ele falou isso e isso me marcou. E aí, quando eu entrei, e ele falava, agora vocês vão ver que vocês vão ficar 4 anos numa empresa e vocês já vão estar incomodados, vocês vão estar querendo sair. E aí, isso me marcou de um jeito que quando eu entrei no Centro Cultural, na ONG que eu trabalhava, eu entrei pensando assim, eu tenho que ficar aqui no máximo 4 anos, né? Só que eu fui mudando tanto, né? Eu comecei no financeiro, depois eu fui para o RH, depois eu fui gerente de RH. Então, eu não fiquei, eu acho que mais de um ano fazendo a mesma coisa ali. Quando deu 4 anos, eu não queria sair, né? Eu tinha mais coisas para fazer, né? Embora as coisas tivessem acontecido rápido e eu não vislumbrasse mais um cenário de crescimento muito longo, nem em termos de carreira, nem em recompensa financeira ali dentro, mas 4 anos que eu tava ali, passaram muito rápido e eu tinha mudado muitas coisas. E eu falei, não, mas eu posso ficar aqui mais tempo, eu ainda tô aprendendo, né? Ainda existem coisas para eu fazer aqui. E aí foi onde eu fiquei mais um ano, eu não sabia que passado aquele ano eu ia receber o outro convite, né, para migrar, enfim. Mas eu desconstruí essa ideia de que tu tens um período. E aí eu parti da premissa aqui. Enquanto eu estiver aprendendo, enquanto tiver desafio, eu posso ficar aqui. E quem vai provocar isso sou eu, né? E aí tu sabes tão bem quanto eu que tu podes entrar numa empresa, fazer só o que tu tens para fazer, né? Entrar às 9, sair às 18, faz o que tu tem para fazer. E não tá nem aí para mais nada. É educado com todo mundo, tem meia dúzia de colega, né? Mas tu vais fazer aquilo dali. Sim. Talvez para quem seguir esse caminho aqui, 4 anos seja demais, porque todo santo dia tu faz a mesma coisa, né? Se tu escolhe um outro caminho, né, dentro de muitas possibilidades que tem, que foi o caminho que eu escolhi, de não me acomodar, de estar sempre querendo mais desafio, eu tô há 7 anos, né, agora na venda da Agora para TOTVS eu tô há 7 anos lá, eu acho que eu ainda posso ficar lá mais muito tempo se eu conseguir manter o progresso que eu vinha mantendo quando eu entrei na Agora, né? Eu entrei na Agora para cuidar de um time de sucesso do cliente. Poucos meses depois, eu já estava cuidando de suporte. 1 ano depois, eu estava cuidando de suporte, implantação, gestão do conhecimento e sucesso do cliente, né? 2 anos depois, apareceu uma oportunidade para migrar para o time de produto e desenvolvimento. Eu não estava preparada, né? Mas eu sentei lá, me candidatei para a vaga e falei, eu quero fazer, eu vou dar conta, me dá essa oportunidade, né? Consegui, ganhei, né? Estou há 5 anos trabalhando com produto e desenvolvimento, né? Cheguei numa posição executiva na Agora foi vendida para a TOTVS, né? A gente se organizou dentro da estrutura da TOTVS. Hoje eu sou gerente de tecnologia dentro da TOTVS e estou lidando com um monte de desafios novos. Então, olha quão dinâmica é essa trajetória. Então, se tu acordar todo dia e não estiver disposto a assumir novos riscos, né? Não, nem novos, se não estiver disposto a assumir risco
novos desafios, 1, 2 anos, tu vai ficar ali e vai ser chato. Se tu tiver sempre te colocando à frente e buscando, e eu nunca esperei também ninguém vir me convidar, né, para assumir uma posição. Tu fez acontecer, né? Tu fez a tua posição ser tua, né? Exatamente. Eu sempre falo isso para os times que eu lidero, assim, a tua carreira, ela é tua. Eu, enquanto tua líder, eu tenho a responsabilidade de te ajudar a conduzir e a construir essa carreira aqui dentro. Mas ela é tua. Tu precisa fazer a gestão da tua carreira, né? E aí depois, quando eu comecei a trabalhar com produto, eu comecei a falar que a tua carreira é um produto. E tu tens que cuidar dela. Então, assim, para onde é que tu queres ir? Qual é o tamanho do teu mercado? Quais são as possibilidades que tu tem, né? Como é que tu constrói essa carreira para que ela aconteça? Eu preciso estudar mais? Eu preciso fazer coisas fora do trabalho? Como é que eu estou nutrindo os meus relacionamentos aqui dentro? Como que eu sei de novas oportunidades, né? Se eu quero, né? Eu quero ser diretora na TOTVS. Então, assim, o que eu vou fazer para chegar até lá? Qual é o tempo que eu estou disposta a esperar? Mas não esperar passivamente, esperar ativamente, né? Sim. Então, o que eu tenho que fazer para que isso Gerando um aconteça? movimento para que isso aconteça, né? Exatamente. Então, ninguém vai bater na tua porta e falar, ó, amigo, tá aqui, né? Vem cá e faz. Tu vais receber convites, mas esses convites, eles vão chegar a partir de uma ação tua, não tu sentado ali esperando. E mesmo depois que o convite chega, o convite, vamos dizer que ele é o marco 100, vamos dizer de 0 a 100, o convite é o 100. Mas a partir do momento que tu aceita, é o 0 de novo, né? Exatamente, por isso que eu te digo que tu tem que ser feliz no caminho, né? Porque quando tu chega lá, vai ter aquela celebração, vai ter aquela conquista, né? Vai ter aquela noite que tu vai comemorar, tu vai tomar um vinho e vai falar, enfim, cheguei. Mas essa chegada aí, ela não é linear, né? Mas nos outros... eu vejo bastante, como eu treino jiu-jitsu agora, eu vejo bastante alguns profissionais falando assim, pô, eu achei que depois de ser campeão minha vida ia mudar. E tipo, não acontece nada, só é a mesma pessoa, só com uma medalha. Eu vejo isso no investimento, né? Tipo, as pessoas que falam, bati o meu primeiro milhão, o que eu tava fazendo? Eu tava trabalhando, no dia seguinte eu continuei, eu acordei e fiz exatamente a mesma coisa. Exatamente, não mudou não nada. Muda nada, só vai mudar quando for uma coisa muito absurda, né? Mas normalmente as coisas não mudam. E falando ali, Natália, quando tu olha para os teus liderados, que foram muitos durante a tua carreira, assim, quão orgulhosa tu fica quando um deles se destaca muito e tipo, pô, Natália, eu tenho que sair porque eu fiz aquilo que tu falavas e surgiu uma outra oportunidade em outro lugar que é melhor, muito obrigada. Quão orgulhosa tu fica, assim? É uma questão que tu olha e fala assim, pô, cumpri meu papel? Como que tu sente? Como que é isso? Quando eu engravidei, eu parei de ler toda e qualquer coisa de trabalho, né? De estudar para trabalhar e comecei a ler livros sobre amamentação, sobre gestação, sobre educação de bebê. E é muito engraçado porque os livros para tu educar filho, eu comecei a ver o que eu podia aplicar no trabalho. O que eu podia aplicar no trabalho, e eu comecei a ver coisas que eu tinha aprendido sem estar relacionado com a criação de filhos, mas que tem tudo a ver, né? E aí foi muito engraçado, assim, porque eu comecei a validar várias coisas ali que eu já fazia, vi coisas que eu fazia errado, né? E quando alguém do time, às vezes acontece antes de chegar nesse estágio aí, porque quando o liderado teu chega e fala, vou sair porque tu me ajudou e esse espaço aqui tá pequeno para mim, eu preciso de voos maiores, tu acompanhou aquele processo, né? Então tu começou a ver a inquietação da pessoa, tu ajudou ela a construir aquele caminho, né? E teve vários casos já de pessoas que trabalhavam diretamente comigo, que a gente junto já chegou à conclusão, assim, olha, acabou aqui o teu... Tá pequeno esse espaço aqui pra ti, né? Então, ou tu vem para ser um par meu aqui, vamos procurar uma vaga para ti aqui dentro da empresa, para tu ser par, para tu não ser mais liderado, né? E às vezes chega também que naquela empresa não faz mais sentido, ou a pessoa não cabe mais ali, né? E é um orgulho, né? É um orgulho. Aconteceu recente agora, de uma pessoa que saiu do meu time para empreender e ao mesmo tempo que te quebra as pernas, porque tu sabe que vai ser difícil substituir, né, aquela pessoa, mas
fica muito feliz, né? E aí, quando vem alguém novo, antes eu sofria, né? Do tipo, ai meu Deus, vai sair tal pessoa, ela faz isso aqui tão bem. Sempre que vem alguém novo, tu traz uma energia nova pro teu time e é sempre muito positivo, né? Então, além de ficar orgulhosa com as pessoas que saem, ver que tu teve participação ali, que tu ajudou a mudar, né, aquele rumo ali, Sim, a história daquela pessoa. A pessoa que entra, ela traz nova perspectiva, ela traz experiência, ela mexe, né, o time. Então, eu parei de ter medo dessas mudanças que acontecem e comecei a ficar confiante, né? Então, assim, beleza, não vou me apavorar. Vai sair aqui, Deus vai me mandar alguém bom, né, para fazer isso. Não vai ser igual, né? Não vai ser igual, mas talvez, para mim, enquanto líder, seja uma oportunidade de eu desenvolver. Porque geralmente é assim, né? Tu tens um liderado ali que ele faz muito bem uma análise de dados, por exemplo. Se tu não faz tão bem, tu entrega tudo para aquela pessoa e tu te acomoda ali naquilo ali. E aí, quando a pessoa diz que vai sair, tu fala, meu Deus, e agora? Quando eu precisar fazer aquelas análises de dados que aquela pessoa fazia que eu não sei fazer direito, o que eu vou fazer? Eu me obrigo a ir aprender. Então, assim, saiu uma pessoa, eu sou obrigada a aprender aquela competência ali, né? E vai vir uma outra pessoa que vai fazer alguma coisa que aquela pessoa não fazia. Então, todo mundo cresce no time quando vem alguém novo. Então, fico feliz, eu estimulo e acolho o que vem, né? Sim. Natália, falando ali, falou, a gente vai ter que aprender. A Natália é líder. Não só a Natália é líder, mas a Natália que começou lá no escritório de contabilidade, a Natália que fez intercâmbio, a Natália que trabalhou em outro país com cultura diferente, que depois trabalhou em outro país com uma cultura completamente diferente dos dois que ela tinha trabalhado. Quais as características principais que tu vê na Natália líder, sem ser a vontade de desenvolver o outro? E quais foram as principais hoje e quais tu mais desenvolveu nesse caminho até tu chegar a ser líder agora? Eu acho que o papel principal de um líder hoje é dar contexto, né? E cuidar do time para que ele consiga desempenhar o que ele precisa, consiga entregar o que ele precisa entregar, seja feliz no caminho, né? Aquilo que eu falei ali, seja feliz no caminho e veja que o que ele está fazendo está mudando algum ponteiro em algum lugar, né? Então, assim, ele está sendo útil para alguma coisa. Para mim, esse aí são as duas frentes que o líder trabalha. Sem contexto, tu não consegue fazer nada disso. Porque se eu não tenho um contexto claro para falar, olha, o desafio da empresa é esse, o resultado que a gente quer atingir é esse, o ponteiro que a gente vai mudar é esse aqui, nada disso aqui funciona. Porque eu não sei para onde eu tô indo, qualquer lugar serve. Né? Então, a pessoa vai fazer qualquer coisa. Então, eu, enquanto líder, eu tô sempre atenta hoje, né, a isso, assim, beleza. Eu preciso dar o máximo de informação possível para o meu time para que ele consiga fazer o que ele precisa fazer, entendendo o que a gente quer fazer, como que a gente vai fazer, qual resultado a gente vai entregar e garantir que as pessoas se divirtam ao longo desse caminho, né? Então, tem momentos de descompressão e quando tu faz isso, e eu tento ser próxima. E aí, o que é ser próxima? Completamente não microgerenciando, mas tentar criar uma conexão com algumas pessoas. Tem gente que tu vai fazer o one-on-one, 10 minutos acabou, beleza, e aí leva mais tempo para tu conseguir entrar na vida daquela pessoa. Tem gente que às vezes tu vai conversar 1h30 e tu queria ficar falando mais tempo, né? Mas quando tu cria uma conexão, tu sabe do que a pessoa gosta, tu sabe se ela tem família ou não tem, sabe um hobby dela, sabe o que ela faz quando ela não tá trabalhando, tu sabe onde ela é boa, tu consegue, né, criar essa conexão com essa pessoa. E fica muito mais fácil para num momento de crise, tu chegar e falar, olha, eu vou precisar da tua ajuda aqui, a gente vai ter que fazer uma hora extra. Dar um feedback difícil também é mais fácil, porque tu tem uma conexão com aquela pessoa ali, né? Então, tu não chama ela só para reclamar, tu conversa com ela periodicamente, tu sabe o que é importante para ela, tu sabe como chegar e dar esse feedback. Então, eu, líder hoje, entendo que eu tenho esses dois papéis e o meu maior desafio é me manter próxima dessas pessoas aí, dando contexto e cuidando para que a coisa aconteça. Lá atrás eu não sabia disso, né? Eu já microgerenciei muito, eu já achei que a gente estava ali para trabalhar e era só para trabalhar, né? Então eu já
errei muito nesse sentido. Eu sou líder desde, nossa, eu acho que já tenho o quê? Uns 15 anos que eu faço gestão de algum tipo de time, pequeno ou muito grande. Então, já tive inúmeros aprendizados aí, né? E legal tu estava falando, eu estava pensando no que tu falou antes do quiosque, né? De como tu fazia no quiosque, que faz muitos anos, para o que tu faz agora, é praticamente a mesma coisa. Exato. Em proporções menores lá, porque a equipe era menor. Mas hoje é uma proporção que tu falou, eu olhei assim, ó, caramba, hoje ela lidera muita gente, mas ela faz basicamente a mesma coisa que fazia, assim. Cara, e é muito difícil, no meu entendimento, tu manter essa constância, né? Porque às vezes tu lidera um time pequeno, tu acha que aquele time pequeno, lidera um time pequeno é muito fácil, e tu manter a constância até liderar um grande é muito difícil. Como tu fez para manter essa constância assim? Foi a tua vontade de ter o aprendizado e de continuar sendo um espelho para os teus liderados? Sim, agora que eu tenho o Arthur, eu vejo que aquela máxima que se falava antes, que a gente, tu mostra mais fazendo do que falando. Né? E para bebê isso daí acontece quando o Arthur não quer, ele tá na introdução alimentar agora, quando ele não quer comer, a Nutri dele recomendou que a gente sentasse na mesa, a família toda, e comesse junto. Às vezes não dá, né? Aí às vezes tá ali, ele tá comendo aqui sozinha e é muito mais difícil. Quando a gente senta e come, ele come muito melhor, porque limita. E no trabalho é a mesmíssima coisa, né? Então, tu ter um líder que pega junto, tu vai ter um time que vai muito mais pra frente, né? O teu time vê que tu és uma pessoa que consegue trazer as informações que o time precisa, né? O teu time vê que quando ele traz uma reclamação, tu ouve, porque assim, de tudo que tu ouve, a tua capacidade de resolver, ela não é de 100%, né? Tu não consegue dar o aumento para todo mundo que pede, né? Tu não consegue uma condição de trabalho melhor para todo mundo que pede, tu não consegue mudar a diária a todo mundo que pede, tu não consegue fazer 100% das demandas que chegam até ti. Mas tu consegue ouvir todas, né? Mostrar que pessoalmente tu te importa com aquela demanda. E quando ele vê que tu tenta, quando o time vê que tu tenta, isso te aproxima do time, né? Te deixa mais perto. Hoje eu tô liderando diretamente só 6 pessoas, né? Nessa nova estrutura de trabalho. Mas eu já tive time de 33, não dá. Não dá para tu fazer one-on-one com regularidade, com qualidade de 33 pessoas, considerando que um mês tem mais ou menos 22 dias úteis. Tu faz mais de um por mês. Tu tens 1.3 one-on-one para fazer por dia. Ou então uns vão ficar pro outro mês e assim vai tocando pra frente. Por mês, é muito pouco, né? Então, assim, o legal é que agora na TOTS, empresa que eu tô hoje, eles têm um número ali que é para ninguém ficar com mais de 13, eu acho, liderados. Então, legal. Dá para tu fazer, né? Então, se a empresa se organiza com processos ali para tu conseguir ter um número de liderados saudáveis, só que aí vem a responsabilidade, né? A empresa tá te dando a possibilidade de tu fazer direito. Não tens outra escolha, agora tem que entregar. Direito, né? Tem que entregar. Porque se tu tem 33, tu pode até, não deu, né? Não sabia que estava acontecendo. Sim. Né? Com pouca gente não tem. Então, assim, eu acredito muito, eu não sei se 13 é um número mágico, eu não sei o que tem por trás desse número aí, mas da minha experiência times muito grandes é praticamente impossível de tu fazer isso que eu falei, né? E também depende da maturidade do time que tu tá liderando. Natália, né? E quando uma pessoa chega pra ti com uma demanda que tu não faz sentido? Vou dar um exemplo do aumento, por exemplo. Chega um liderado teu e te pede um aumento e tu sabe que não faz sentido dar um aumento para aquela pessoa. Né? Ela pode entender que ela mereça, ou às vezes ela recebeu uma proposta e vai lá falar contigo que, eu recebi uma proposta para ganhar um X a mais aqui, se tu me der um X e meio eu fico e tal. Como que tu lida quando não faz sentido? Porque para mim, pensando em tudo que tu falou agora, eu acho que esse deve ser um dos maiores desafios da liderança, né? Tu saber que não faz sentido e tu passar para aquela pessoa que não faz sentido. Como tu fazes isso? Quando esse cenário acontece comigo, primeiro de tudo, eu olho para mim, né? E vejo onde eu errei, né? Para que aquela pessoa tivesse com uma expectativa
muito maior do que ela estava entregando, porque, né, desse exemplo que tu deu, para mim é uma diferença clara de alinhamento ali. Eu acho que a pessoa não está entregando tudo que ela tinha para entregar, então ela não merece um aumento, mesmo que eu tenha disponibilidade financeira de dar. E a pessoa, ela acha que ela está entregando além, porque ela veio me pedir um aumento, entendendo que ela está superando as expectativas. Então, quando isso acontece, eu primeiro olho para mim e falo, eu errei no feedback dessa pessoa. Então, no acompanhamento que eu estava fazendo com ela, eu deveria ter deixado mais claro que dentro do que a empresa precisa, ela não está conseguindo entregar, né? Então, isso para mim é a primeira... Hoje, né, com a maturidade que eu tenho, eu consigo olhar. Num primeiro momento, talvez alguém que não tenha, né, talvez muita experiência, vai pensar, ai, nada a ver, né? Olha só a pessoa. Cara, mas é a responsabilidade tua. Sim. Tu estás ali olhando para aquela pessoa, validando o que ela está entregando, vendo o comportamento dela dentro de um time, né? Então, se tu não deu feedback para ela, se essa expectativa tá tão desalinhada, tu tens uma baita de uma responsabilidade disso enquanto líder. Então, nesse cenário de que as expectativas estão desalinhadas ali, eu não acho que a pessoa merece e ela acha que ela merece, eu chamo ela para conversar. E aí, se é uma proposta de mercado, como tu falou, eu encorajo a pessoa a ir. Eu falo, olha, nesse momento não consigo chegar nisso, eu acho que tu tens de aceitar essa proposta, né? Tento fazer ela ficar mostrando o benefício, se efetivamente acontecer, né? Se tiver, né? Ó, aqui tu tem isso, lá tu não vai ter, o pacote de benefício aqui é melhor, aqui tu tem flexibilidade do horário, né? Tento mostrar para o que ela tem de bom ali, mas se não der, eu libero ela, eu deixo ela ir e penso, ó, no próximo eu tenho que ficar mais esperta, né? Se eu não quero que a pessoa saia, aí eu tenho uma conversa um pouco mais franca, do tipo, olha, eu errei contigo, né? Eu não acho que nesse momento tu já esteja apto para dar mais espaço, mas eu me disponibilizo aqui a gente encaixar essa demanda no teu PDI, vamos trabalhar isso aqui junto e quem sabe na próxima janela de ação salarial a gente consiga te encaixar. Tu topa, né? E aí tento mostrar para a pessoa onde que ela pode ir ali dentro da empresa, mas assumindo parte da responsabilidade como minha. Algumas vezes também vai acontecer que talvez a pessoa até concorde, né? Do tipo, olha, não tô. Mas geralmente se ela receber uma proposta maior, ela vai. Natália, a tua vida que tu falou aqui pra gente, ela é baseada em decisões difíceis, né? Sair da ONG para ir para uma empresa do mundo corporativo, depois sair dessa empresa do mundo corporativo, por mais que tu me falou que houve uma demissão, eu lembro a época que tu estava pensando em sair mesmo, porque não estava te fazendo bem. Depois tu foi para uma empresa, saiu, foi para outra, e agora tu era líder, foi líder de 33 pessoas, agora é líder de menos pessoas. O que te norteia para tomar decisão difícil? O que tu pensa? Quais os caminhos que te levam assim, eu penso, pô, preciso tomar uma decisão difícil. Agora até, tomar decisões difíceis pode significar para ti ter menos tempo de trabalho e mais tempo com teu filho. E eu sei o quanto o trabalho é importante para ti, o quanto tu zela por isso. Então também é uma decisão muito difícil, provavelmente agora a mais difícil que tu tem. Mas o que te norteou nessa carreira toda em decisões difíceis? Qual o caminho que tu tenta traçar? O que tu vê numa decisão difícil? O que tu pensa? Eu acho que tu tá sempre falando de risco e oportunidade, né? Quando tu vai tomar uma decisão, é risco e oportunidade. Cada escolha que a gente faz leva a gente para um caminho diferente. O tempo vai passando, tu vai fazendo a mesma coisa, tu vai ficando melhor, né? Em tomar essas decisões, tu vai ficando mais suscetível ao risco, eu acho, né? Então, eu acho que é vivendo. A primeira coisa não te submete e vai. Tinha das pessoas já que me liderou, ele fez uma analogia que foi muito legal para mim, né? Que eu estava trabalhando com ele a minha capacidade de me arriscar mais, né? E ele falava para mim, toma mais risco, toma mais risco, toma mais risco. E eu falava, tá, e se eu errar? Né? Ele falava, tu vai errar, em algum momento tu vai errar. E aí ele falou para mim uma analogia que me marcou bastante, que era a decisão das duas portas, né? Ele falou,
Sempre que tu tiver que escolher alguma coisa, tu vai pensar se esse caminho ele tem uma ou duas portas, né? O que é um caminho de duas portas? Eu tomei a decisão, eu saí por uma porta, mas eu consigo voltar pela outra. Se tiver duas portas, te arrisca mais, né? Porque tu vais poder voltar. Então, por exemplo, eu peguei e a gente tem uma regra lá que duas pessoas que fazem a mesma coisa devem evitar tirar férias junto, né? Porque elas se cobrem ali. Beleza. Eu assumi o risco de deixar essas duas pessoas saírem de férias e depois a gente viu que entrou um projeto grande. Eu posso voltar para uma dessas pessoas e tentar, né? Não obrigar a tentar essas pessoas É uma decisão de duas portas, talvez não dê. Aí, beleza, eu vou ter que dar meus pulos para me organizar, mas talvez dê. Ela não ia fazer nada, ela não ia viajar, ela ia ficar, né? Consigo dar uma folga maior para a pessoa, enfim, eu consigo administrar aquilo dali, né? Mas quando é uma decisão de uma porta só, aí tu mapeia mais os riscos antes de tu tomar. Por exemplo, eu vou lá para um cliente que eu estou participando de uma negociação com ele, é um cliente novo que vai entrar e ele fala, eu preciso da entrega de tal funcionalidade até em 30 dias. Eu sei que não dá para fazer em 30 dias. É o risco que eu vou assumir, né? Sendo que eu tenho que entregar aquilo ali. Qual é o prejuízo que eu vou ter de assumir aquilo ali? Além da insatisfação do cliente num atraso, eu vou prejudicar algum projeto dele? Esse cliente vai perder dinheiro se eu não entregar? Qual é o risco, né? Qual é o impacto lá dentro do meu cliente? Quando eu ouvi isso, eu comecei a pensar dessa forma. Eu posso voltar nisso que eu estou fazendo ou não, né? Então, tomar decisão é muito fazer gestão de risco e identificar a oportunidade. Para tudo, né? Na vida. Então, é isso que eu penso. Que tu pensa? E falando agora um pouco de equilíbrio, Natália. Eu falei ali que tu zelas muito pelo teu trabalho, porque eu te conheço há muito tempo, né? E sei o quanto isso é importante para ti, a tua carreira, né? Tu ter uma posição de destaque, que foi uma posição que tu conseguiu, sei o quanto tu lutou para isso. Mas existe a Natália esposa, que casou, um casal incrível, que eu gosto muito, do Felipe também, ele é um cara incrível. Agradeço muito a ele por tudo que ele faz, por tudo que ele fez, por ti, fez e faz. E agora existe a Natália mãe. Então existe a Natália gestora, existe a Natália esposa, existe a Natália mãe. Como que tu faz para equilibrar isso tudo? Por mais que seja recente a tua maternidade, tu já lida com desafios, né? Óbvio, tu ficou ali na tua licença maternidade, agora voltou. Como que tu tá fazendo para lidar com esses desafios agora de equilíbrio entre vida profissional, vida pessoal, o teu tempo que não é mais teu, né? Como que tu fazes isso? É difícil, é bem difícil, né? Agora, depois de ser mãe, tu é especialista Master Blaster, certificado de Harvard em fazer gestão do tempo. Porque agora eu faço as coisas no tempo que eu tenho, né? Então eu sou obrigada a fazer as coisas dentro do tempo que eu tenho. Eu sempre fui muito procrastinadora, né? Eu trabalho muito bem sob pressão. E isso favorece a minha procrastinação. Sim, né? O procrastinador adora uma pressão, né? Exatamente. Então, assim, é aquela máxima, né? Vou tomar meu tempo para me atrasar com calma. Isso né? mesmo. Então, isso é uma coisa que, graças a Deus, com a maternidade mudou. Se eu procrastinar, eu não faço. Né? Eu não vou mais fazer, porque é tudo cronometrado hoje dentro do meu dia, né? Antes eu tinha muito mais flexibilidade para lidar, tenho flexibilidade no trabalho, então encaixar na minha vida pessoal e profissional era muito mais fácil. Porque eu nunca me importei de trabalhar até tarde, porque o meu trabalho também sempre me permitiu desacelerar quando eu entendesse que fosse necessário. Então eu conseguia dar um break de 1 hora no meio da tarde para resolver algum problema que eu tinha, né? Hoje não. Por quê? Porque eu preciso trabalhar as minhas horas de trabalho. Antes do trabalho, eu tô com o Arthur e tô fazendo algumas coisas para mim. Depois do trabalho, eu tô ali com ele. Mas essa questão do equilíbrio de vida pessoal e profissional não é uma coisa linear, né? Por algum tempo na minha vida, há muitos anos, eu pensava que a gente era uma pessoa no trabalho e uma pessoa fora do trabalho. E aí, quando tu fez aquela pergunta sobre liderança, né, naquele primeiro momento, eu entendia isso, né? Que eu era uma líder que não podia me entregar demais, não podia mostrar vulnerabilidade,
né? Que eu tinha que ser forte o tempo inteiro, que eu tinha que saber todas as respostas, né? E hoje não, né? Há muitos anos eu não acredito mais nisso, assim. Tu és uma pessoa só, tu és o André, né? Como tu me descreveu ali, eu sou a mesma Natália, com vários papéis diferentes, mas esses papéis, eles se cruzam ali dentro do dia. Antes do Arthur, eu gosto muito de trabalhar, né? Então, para mim, era bom ficar até mais tarde. A melhor coisa é tu trabalhar quando não tem ninguém trabalhando. Né? Isso é a maior verdade Então, que assim, existe. Para quem gosta de trabalhar, é quando não tem ninguém. De manhã cedo, quando ninguém chegou. E sexta-feira, das 5 da tarde às 10 da noite, é muito bom É o trabalhar. melhor horário da semana. Não tem ninguém trabalhando, tu faz tudo que tu tem para fazer, né? Então, antes eu fazia isso, mas eu tinha mais liberdade. Hoje, nesse momento, com o Arthur bebê ali com 8 meses, o meu tempo é o meu tempo de treinar e de ler. E aí o Felipe é o meu parceiro nisso, né? O Arthur vai na academia comigo. Ele treina todo dia. E ele treina Pra todo quem não dia. treina, o Arthur tem 9 meses e treina todo dia. Ele treina todo dia, mas assim, ele já tá começando a querer engatinhar, então ele não fica mais no carrinho, né? E aí eu tava falando com o Felipe que daqui a pouco eu não vou mais conseguir descer com o Arthur. Só que em vez de eu reclamar que eu não vou mais conseguir descer, eu falei pro Felipe, ainda bem que eu consegui fazer por 9 meses. Sim. Né? Então também tudo depende da perspectiva. Tu vai ter que dar um jeito para fazer de novo. Exato, assim. Então talvez no sábado que eu corro, e aí é um treino mais longo e ele fica impaciente, o Felipe fica com ele. Talvez o Felipe vai ter que ficar 1 hora a mais com ele, porque o Felipe sabe o quão importante para mim é fazer isso. Então, enquanto família, a gente se organiza para fazer tudo caber. Mas assim, tu tem que escolher as batalhas que tu queres, né? No trabalho, na vida, nas amizades, no casamento. Tu sabe que se todo dia tu reclamar da mesma coisa que a Amanda não faz, vai ser um saco a relação de vocês. Então, no dia a dia, tu tolera um monte de coisa pequena. Para que a relação seja boa, né? E aí, quando acontece uma coisa grande, tu chama ela e vocês vão conversar, né? No trabalho é a mesma coisa. Tu tolera um monte de coisa que tu faria diferente. Só que uma coisa também que eu já aprendi, nem com a tua empresa. Tu só vai fazer tudo que tu quer quando a tua empresa é muito pequena e tu e mais 2. Depois que já começa a vir mais gente, tu não faz mais o que tu quer. Tu faz o que é melhor pro cliente, tu flexibiliza para um funcionário. Para outra pessoa, tu entende o pensamento da outra pessoa, assim, não, vamos fazer desse jeito, até porque se acontecer alguma coisa errada, às vezes tu até vê, assim, cara, vai acontecer uma coisa errada aqui, mas eu vou deixar acontecer a coisa errada justamente para que aquela pessoa olhe para a coisa errada e veja, opa, tá. O que eu fiz de errado aqui? Qual foi o caminho que eu percorri, né? É assim que tu constrói o time. Tu também não queres construir um time que não saiba tomar decisão, né? Seja então, completamente dependente, né? Exato, né? Então, assim, e isso é educação de filho, né? Às vezes a gente olha para um adulto e fala, ai, mas ele não sabe tomar uma decisão. Aí tu olha para trás lá, a criança não escolhia o que comia, não escolhia o que vestia, não escolhia o que brincava. Nunca foi ensinada a tomar uma decisão. Então, assim, a gente não vai chegar na vida adulta vai ser muito difícil, aconteceu, 20 anos, né? Agora tô aqui. Não, mas é a construção da vida. E o time é uma construção também. Então, se tu tens ali, tu toma a decisão de tudo é centralizado em ti, tu lê todos os e-mails antes dele ser despachado, tu organiza discurso para a empresa, o time não vai fazer nada. E tu não tem nem tempo de produzir coisas que são da tua função, né? Exatamente. Natália, tu me falou ali sobre quando tu era líder e tu queria centralizar tudo, e principalmente aquela parte de, tu tem que ser forte, tu tem que ter todas as respostas. Eu entendo um pouco que por tu ser mulher nesse mundo corporativo, principalmente em cargos mais altos, tu olhe para isso e tu olhava para isso e pensava assim, não, cara, eu cheguei aqui, daqui ninguém vai me tirar, então eu tenho que saber tudo, né? Eu entendo isso até por tu ser mulher mesmo. E tu me falou que deu uma virada nisso. Que cara, hoje em dia não é mais assim, eu mudei como líder. O que te fez mudar para sair disso daqui, que é completamente disfuncional, né? Para uma pessoa, porque isso ali vai vir o burnout que tu falou, os teus relacionamentos pessoais podem ir
água abaixo por causa disso, porque tu tá muito focada em uma coisa só, tipo, eu tenho que resolver isso daqui, e só isso daqui vai me fazer feliz, e agora tu mudou, e tu é provavelmente uma líder melhor, tu pode Mais ser leve. que entregue muito mais coisas do que antes, né? Qual foi a mudança, o que tu fez para que essa mudança acontecesse? Porque eu acredito que esse é um dilema muito grande entre as mulheres, de se alguém me perguntar alguma coisa, eu preciso saber a resposta, porque senão a pessoa vai me ver como inferior, e daí já tem toda aquela questão na sociedade, tá? Então eu preciso saber tudo. Para a Natália de hoje, que às vezes vai receber uma demanda que não sabe a resposta na hora, já fala assim, ó, não sei, vamos ver aqui o que a gente vai fazer e tal, depois eu te trago a resposta e estuda e se capacita para chegar. Qual foi a grande mudança para chegar de uma Natália para outra? Ser mulher é complicado bastante nesse aspecto, assim, parece que a gente tem que estar sempre se provando muito mais, né? Então, eu vou olhando para trás, a gente já evoluiu muito, né? Mas tem um espaço ainda enorme para a gente evoluir, né? Numa negociação de salário, eu estava pedindo um valor e aí eu recebi uma negativa, beleza. Aí eu perguntei por quê, né? O que eu tenho que fazer, né? Para conseguir aquilo ali. Ah, não, tu não vai poder ganhar isso porque o fulano ganha isso. Eu falei, tá, mas qual é a diferença minha e do fulano? Se a gente faz coisas muito parecidas, né? Aí ficou aquele climão, né? Aquele climão, né? E aí, mas enfim, então assim, tem muito disso, assim, do fato de tu ser mulher e de tu estar sempre tendo que te provar. Isso é exaustivo, né? Mas, graças a Deus, vejo melhoras, né? Evolução. Isso, vejo mais possibilidade de a gente, mulher, ter mais acesso cada vez mais a conhecimento, ter menos medo, né, de se posicionar, ter a sorte de encontrar parceiros legais também que nos impulsionem, né, que nos não façam aturar qualquer coisa. Então, tem coisas que já aconteceram que eu cheguei em casa e contei pro Felipe e ele falou, não, tem que se pedir demissão, não vai mais fazer isso, né? E olha o quão positivo é tu poder confiar nisso e tu poder ter a liberdade de, não, então tá, beleza, não vou mais ficar aqui, vou assumir outro projeto. Então, eu acho que é uma soma de fatores aí que hoje ajudam algumas mulheres, né, nem todas, infelizmente, mas ajudam algumas mulheres a conseguir se posicionar melhor nesse aspecto. Em relação a essa mudança aí de comportamento, de um perfil inseguro, né? Eu acho que esse perfil que ele centraliza, que ele tem que dar resposta para tudo, que ele não quer se envolver, né? Que ele acha que porque ele é líder, ele tem que saber mais, enfim, esse é um perfil de insegurança. Eu não me lembro em que momento aconteceu isso, eu já recebi, né, alguns feedbacks na vida que foram muito difíceis de receber, mas é assim que a gente cresce. E aí, o que eu fiz, eu acho, né, que pode ter sido um grande aprendizado, foi não ignorar esses sinais. Então, assim, cada feedback que eu recebia, eu contei uma trajetória profissional aqui, que para quem ouve, é uma trajetória muito feliz, né? Foi convidada para trabalhar no lugar, quando quis voltar para o mercado, sinalizou e facilmente conseguiu entrevistas, ela foi uma trajetória muito feliz. Mas ela não foi uma coisa linear, ela foi cheia de altos e baixos, né? Tu acompanhou várias dessas baixas, né? De eu querer pedir demissão, de eu estar perdida, será que é isso que eu quero fazer, né? Já teve muitos momentos de baixa aí nessa trajetória. Só que eu nunca ignorei esses momentos de baixa e nunca ignorei os feedbacks que eu recebi. Então, quando eu recebo um feedback ruim, eu fico muito mal, né? Eu fico com vergonha. Mas eu não ignoro aquilo. Então, eu acho que tu tem humildade, né? E quando que um feedback ruim vem? Ou quando tu tens uma pessoa que ela é bastante corajosa dentro do teu time, né? Se tu és um perfil de liderança aí que não é muito aberto, tu precisa de um corajoso para dar um feedback. Mas num perfil de liderança que eu já estou há algum tempo, que é um perfil mais leve aí, que é esse perfil que quer ajudar, enfim, na relação de confiança, o feedback ruim vem bem mais fácil. Entendi. Né? Então, quando tu tá próximo ali, quando tu constrói uma relação de confiança, é muito mais fácil. A pessoa perde o medo, né, de te falar alguma coisa. Eu vou falar alguma coisa pra Natália porque eu sei que ela não vai levar pro coração, vamos dizer assim. Quando tu mostra a tua vulnerabilidade,
sabe? E a pessoa vê que tu estás ali. Eu gosto muito da Brené Brown, né? E ela fala, quando tu tá na arena ali, junto com a pessoa, ela consegue vir e te falar. Então, eu dei o exemplo de dados ali. É um exemplo que já aconteceu comigo. Eu não sou a melhor analista de dados, né? E eu sempre falei isso. Eu falei, fulano, eu preciso de ajuda porque eu não consigo analisar os dados tão bem quanto tu. Podes me ajudar? E aí a pessoa vinha e trazia. Na hora de eu apresentar o resultado, eu falava, não, esse resultado foi uma construção do time, o líder dessa análise aqui é o fulano, a gente fez isso, a gente Dá o quer protagonismo aquilo. para outra pessoa também, né? Exatamente, porque assim, se tu és essa líder aqui, que centraliza tudo e etc., tu acha que tu és necessária ali, só que não consegue crescer, né? Se tu tais aqui, que o time inteiro tá trabalhando junto, que tem as responsabilidades pulverizadas ali, né? Tu consegue ir pra cima e tu vai puxando todo mundo que tá ali embaixo. Então, Entendi. essa mudança aí, pra mim, é uma mudança muito, muito, muito importante. Ela precisa acontecer. Eu não vejo hoje, aonde eu tô, na empresa que eu trabalho, com o time ali que eu tenho, com os meus colegas que também são líderes, eu não vejo espaço para isso. E quando isso acontece, aparece muito rápido. Muito Entendi. rápido, sabe? Entendi. Tu falou algumas coisas ali sobre ser mulher, eu quero acrescentar uma coisa que para mim tu é, que é um espelho, né? Eu acredito que quanto mais mulheres em posição de liderança, outras mulheres vão querer alcançar aquelas posições, né? Eu vejo muito espelho, eu olho para as pessoas que eu admiro e penso, pô, o que essa pessoa fez? Olho para a carreira, tu falou ali, é tu olhar para a carreira mesmo, porque se a gente olhar, como tu bem falou ali, tu vai olhar para a Natália agora, tu vai pensar assim, ó, pô, ela só fez coisa legal na carreira. Mas eu olho, tu falando tudo isso, e eu vejo que tu fez coisa legal na carreira, eu olho pra Natália, que com 20 e pouquinhos anos foi para outro país e voltou falando inglês. Então isso aqui já é um diferencial. 18 anos. Isso mesmo. Não tinha nem WhatsApp ainda. Voltou falando inglês. Então, cara, só isso daqui, tu fala inglês faz 20 anos, vamos dizer assim. Isso aqui foi um grande diferencial, mas tu teve que ir lá buscar. Não foi fácil. Né? Depois tu teve que desenvolver essas outras habilidades que tu fala agora, deixar de ser uma líder controladora, vir ser uma líder mais participativa. Então foram coisas que, por mais que a tua carreira pareça ser feliz e teve seus altos e baixos, como tu falou, foi uma carreira de quem foi procurar as coisas para que aquilo acontecesse, né? E hoje tu é um espelho para outras mulheres. Eu te vejo assim, porque tu chegou numa posição, tu lutou muito por essa posição e tu se desenvolveu muito para chegar nessa posição. Falando de espelho, tu tens espelho, mulheres que tu olhou e tu pensou assim, cara, eu olho pra essa mulher e penso, cara, eu posso fazer isso também. Eu lembro bastante de um story teu que tu fez quando tava grávida, assim, tô me achando a Cris Junqueira. Tô me achando a Cris Junqueira e eu me sei porque ela também fez o mesmo. Só falta o IPO. Tu teve mulheres que tu se espelhou pra fazer isso? Foram muitas, foram poucas? O que tu me fala sobre isso? Sim, com certeza, né? Eu já tive alguns mentores na minha vida, né? Todo mundo... Tem muita gente que passa na nossa vida e deixa marca. A gente não sabe, né? Mas quem foi marcado, deixa. Eu já recebi esse relato de meninas e mulheres que trabalham próximas de mim, que falam, te admiro, me espelha. E esse movimento, principalmente entre as mulheres, é muito positivo, né? Então, sempre que eu vi, desde que eu me entendo por gente, eu queria ser uma mulher de negócios, né? Eu achava que eu ia viajar de avião a trabalho, ia usar roupas de executivo, isso daí sempre me encantou desde criança. Demorou muito, mas aconteceu. Aconteceu, né? O que importa é que aconteceu. Aconteceu. Mas assim, quando eu penso em quem... Eu não sou super fã de ninguém, né? Não sou super fã de ninguém, admiro um monte de gente dentro de algumas características, mas não sou super fã de ninguém. Mas quando tu me faz essa pergunta e eu olho para trás aí de quem eu admiro, eu acho que tudo começa dentro da nossa casa, né? Por exemplo, o meu pai sempre falava que não pode ter medo de aprender. Tudo tu aprende, né? E ele falava, se alguém perguntar se tu sabe fazer alguma coisa, diz que tu vai aprender. Olha toda a história que eu contei aqui, né? Nunca tive medo de aprender e, graças a Deus, sempre aprendi muito rápido, né? Sempre via minha mãe também, se virando nos 30. E hoje, sendo mãe, eu não entendo como que ela fazia tudo que ela fazia com 2, né? Hoje eu falei ali do meu núcleo familiar, eu, Arthur e Felipe, mas
tem sogra, tem mãe, tem babá, eu tenho um monte de ajuda dentro de casa, né? E a minha mãe fazia tudo sozinha, né? Então, olhar para a força que a minha mãe tinha quando eu era pequena me impulsiona já tem muito tempo, desde que eu saí de casa. E que eu tive que fazer tudo, eu falo, caraca, minha mãe fazia tudo isso aqui e que eu não ouvia ela reclamando muitas vezes. Então, baixa a cabeça, vai lá e faz, né? Então, assim, no mundo dos negócios, eu lembro de algumas oportunidades que eu tive de conhecer algumas mulheres que me brilhavam o olho, assim. Teve um evento que a gente ganhou um grande cliente, enquanto eu estava na Agora, e a gente foi, estava a presidente do Brasil, da SAP no Brasil, a Cristina Palmaca, eu já conhecia ela de LinkedIn, etc. E eu vi a mulher ali na minha frente, eu falei, eu quero ser essa mulher, sabe? Então me brilhava o olho, isso me incentivava. A própria Cristina Junqueira, né, que tu comentou, é uma mulher que dentro do mundo corporativo eu admiro muito. Quando eu vejo ela falando de maternidade, com a minha experiência hoje, eu já tenho alguns conceitos que são um pouco diferentes do dela, né? Então, tem um monte de mulher, Eu né? lembro quando De tu foi entrevistada amigas. pela Mônica. Aham. Eu lembro que tu mandou, olha aqui, Eu dei print, Eu né? lembro que tu Isso mostrou. aí é uma coisa que eu... E eu acho que a gente nunca tem que deixar de se empolgar com essas coisas pequenas, né? Do tipo, podia ser só mais uma entrevista, mas eu me lembrei de ti naquele dia e falei, caceta, olha quem tá me entrevistando, Eu lembro que tu mandou, sabe? cara, que E eu quero massa. ser essa mulher um dia, né? Então Aham. tem a minha tia, né? A tia Cia, eu sempre admirei muito ela no trabalho. Uhum. E ela sempre viajou e sempre fez muita coisa. E eu falava, eu tenho que trabalhar, que eu quero fazer essas coisas que a minha tia faz, né? Então, tem um monte de gente, né? Sim. Tem um monte de homem também, Uhum. né? Que já passou na minha vida, que me ensinou muita coisa. Mas as mulheres, com toda certeza, né? Ensinam mais. Mostram muito, mostram um caminho mais difícil, né? Um caminho que foi mais Sim. difícil, que nunca foi um caminho exclusivo. Eu não conheço nenhuma mulher que só trabalha, né? Tem filho, as que não têm filho são muito boas em alguma outra coisa, num esporte, né? Então, a mulher é muito multidisciplinar, né? Então, tem muita mulher já. Qual foi a relação do esporte? A Natália, ela não falou, mas ela é meio maratonista, né? Vai correr outra agora, que eu tô vendo que tu tá se preparando. Qual foi a relação do esporte com a tua carreira? No que o esporte te ajuda pra tua carreira? Não só pra tua carreira, mas pra tua vida familiar também, porque tu falou ali, pô, eu tenho que treinar, o Arthur vai comigo, quando eu tenho que correr, o Felipe fica com ele. Qual foi essa mudança? Porque eu lembro muito bem quando tu fez essa mudança com relação ao esporte. Que tu não era uma pessoa muito do esporte, até se achar e ter essa mudança. O que o esporte representa para ti hoje, tanto na tua carreira, na tua família? A mudança aconteceu quando eu e o Felipe, a gente passou 3 meses na Europa, em 2022, né? Eu já tento correr, tem 15 anos, né? Mas sempre aquilo de, nunca foi a minha prioridade, né? Então, eu fazia a prova, fazia umas provinhas pequenas. Há 6 anos eu fiz a minha primeira meia, que me dedicou mais tempo, e aquilo dali eu vi que a minha cabeça ficou muito forte, né? Então, antecipando o fim daí do que eu ia falar, o esporte, ele te mostra que tu és muito mais forte do que tu acha que tu és. Sair para correr 10 quilômetros, por exemplo, quando tu já quer parar no primeiro porque tu acha que já deu e tu completar os 10, aquela sensação ali, eu nunca consegui descrever. O primeiro quilômetro é sempre mais difícil? Pra mim é. O primeiro é o sempre mais difícil. Mas é uma sensação muito, muito boa, assim, eu consigo fazer o que eu me disponho a fazer. É isso que a corrida mostra pra mim, né? Mas eu nunca tive uma constância, porque eu nunca coloquei aquilo na minha rotina. Quando eu e o Felipe, a gente passou 3 meses fora, a Europa é formada por muitos idosos, né? E aí a gente viu 2 perfis de idosos. A gente viu os idosos mochila de trilha nas costas, andando para tudo que é lado, aproveitando a vida até os 80, 90 anos. E a gente viu o outro lado. Os idosos que cadeira de roda, não conseguiam interagir muito bem, a família toda ali reunida e o idoso sentado do lado com pouca interação.
E aí eu lembro de falar pro Felipe um dia, falei, quem que a gente quer ser, né? Quem que a gente quer ser nesse rolê aqui de idoso? Terceira idade. Porque a gente está se planejando financeiramente, né? Pra ter uma vida confortável, mas não vai ter saúde? Você tem a vida confortável, mas não consegue andar. Exatamente. Daí, quando a gente voltou, ali foi o marco. Daí, ali, eu comecei a priorizar o exercício dentro do meu dia, assim como eu priorizo o trabalho. Então, ali, as pessoas falavam, vai ter happy hour. Beleza, vamos, depois do treino. Aí, eu vi que, depois das 6 horas tu não tem controle depois das 6 horas da tarde. Ou tu vai trabalhar até mais tarde, ou tu vai sair, ou tu vai estar com preguiça. Foi onde eu trouxe pra de manhã cedo. Melhor Ali horário. tu não consegue escapar, né? Não consegue. Então, foi onde eu trouxe. Hoje é parte da minha rotina. Então, tudo que acontece, tem o meu dia planejado, a atividade física, ela tá ali dentro do planejamento. E aí, eu fui até o fim da gestação, né? Graças a Deus, consegui ter o parto normal que eu queria. 15 dias depois, eu já voltei. Por que eu voltei com 15 dias? Estás muito apressada. Se eu não voltasse com 15 dias, é muito fácil voltar, é mais difícil do que começar. Então, assim, se eu parasse, eu não ia voltar. O sono estava ruim, uma rotina completamente diferente. Tem todos os motivos para não voltar, Exatamente. Daí, mas é parte da minha rotina. Todo dia eu vou. E é uma sensação de dever cumprido, sabe? É uma sensação de eu consigo realizar tudo que eu me proponho. É isso que a corrida mostra pra mim. Se eu consigo correr 21 quilômetros, eu consigo fazer qualquer coisa. É coisa, 21 quilômetros é coisa. Natália, olhando para o futuro do mercado que tu atua agora, o que tu vê aí para os próximos 5, 10 anos? Porque a tecnologia é um mercado que eu acompanho, não tão de perto, mas eu acompanho a velocidade com que as coisas mudam. E eu fico muito abismado, porque como eu trabalho basicamente com dados e legislação, a legislação não muda tão rápido assim. E na tecnologia, a gente teve o ChatGPT 3, o primeiro. Lançou o 5. Hoje a gente já tem o ChatGPT, o Cloud, Gemini, não sei mais o que, tem a outra que faz imagem, tem a outra que faz... Cara, isso tudo aconteceu em 2 anos? Acho. 2 ou 3 anos, né? 2 ou 3 anos. Então, é uma mudança muito grande, né? O que tu vê para esse mercado da tecnologia que é onde tu atua hoje? Na tecnologia, a gente tem alguns marcos, né? Quando a gente fala de inteligência artificial propriamente dita, cara, inteligência artificial já existe há mais de 20 anos, né? Quando a gente olha para isso. Mas, o que o ChatGPT fez? Democratizou a IA. Né? Ele entregou uma interface na mão de todo mundo e falou, usem, né? A mesma coisa aconteceu com o Google, né? Que entregou um navegador de todo mundo e falou, isso aqui é um campo de busca infinito, vamos fazer isso. Mas, se a gente for olhar para o que aconteceu, né? Para o tamanho da entrega da IA, cara, 20 anos não é nada. Sim. Né? É um espaço de tempo muito pequeno para as evoluções que a gente já teve. Mas isso está sendo potencializado de uma forma que daqui 5 anos a gente já vai ter um cenário completamente diferente, né? Eu, particularmente, não acredito numa vida sem IA daqui para frente. A gente vai ter, né? O meu chefe atual, ele brinca, ele fala, tenho medo de abrir uma banana e ela falar comigo, porque ela tem, que a banana já vai vir com IA daqui a pouco. Exatamente. Mas eu acho que a gente tem que saber usar, né? Então, para a tecnologia, a gente pensar em tudo com IA, né? Então, a gente vai ter chat conversacional em muita coisa, a gente vai ter o ChatGPT é o meu estagiário particular, eu falo. Sim. O que eu quero melhorar de texto, o que eu quero analisar de um dado, algum contexto que eu quero tirar, né? Eu tava falando um negócio de inteligência emocional outro dia e eu não me lembrava quando que o conceito de inteligência emocional tinha... Eu nem fui no Google. Eu fui direto no chat, já perguntei, já me trouxe contexto, já me trouxe autor, já me perguntou o que eu queria. E eu acho muito bonitinho ali as perguntas que vem embaixo, né? Quer que eu ajude você a montar uma apresentação sobre esse tema? Ler com o ChatGPT é muito gostoso, né? Esses dias, pra ter ideia, eu tava lendo, cara, era 4 e pouco da manhã. Eu comecei a ler, tive uma insônia, eu comecei a ler. Aí comecei a ler e deu assim, cara, eu li um conceito que era uma coisa que eu tinha falado com a Amanda.
Assim, cara, isso aqui é incrível. Aí fui no chat GPT, comecei, tarará, e continuei lendo, e fui ler de novo. Depois disso daí, era 6 e pouco, a hora que a Amanda acordou, ela olhou pra mim e falou assim, ó, eu tenho um negócio aqui que eu descobri pra gente fazer. Ela olhou pra mim, cara, são 6 horas da manhã. Eu também bato altos papos Pô, cara, nas minhas madrugadas de amamentação. E teve um cara que falou uma coisa que eu não lembro quem foi, ele falou algo no sentido de tudo que o mundo evoluiu de, vamos dizer, 1900 até 2000, foi de 2000 até 2020, a gente evoluiu muito, muito, muito mais do que todo esse período aqui, né? Mas é isso, né? O que eu falei ali, tem 20 anos de IA, o que a gente vai ver nos 5 anos é muito maior do que os 20 anos que passaram, né? Que tu já entregou na mão de todo mundo tá mexendo, tá fazendo coisa. Então eu não vejo mais um mundo sem isso. Sim. A gente precisa saber usar. Se tu for esperto, tu vais usar isso ao teu favor, né? Ai, mas essas profissões serão substituídas. Talvez algumas delas venham a ser, né? Cara, mas isso é um curso natural da história, A Revolução né? Industrial mostrou isso, né? Cara, hoje tu não tens, né? Antes a gente andava de ônibus quando a gente era criança, era o motorista e o cobrador. Hoje é só o motorista, né? Daqui a um tempo, sei lá quantos anos, a gente já vai ter os ônibus autônomos aí. É o mesmo caminho, né? Andando sozinho, né? Então, assim, a gente ter profissões que vão sendo extintas ao longo do tempo, isso faz parte da história quando a gente olha para trás, né? A gente está trabalhando um conceito legal na empresa agora, que é a IA e a IH, né? Que é a inteligência artificial com a inteligência humana. Então, para a gente que continua trabalhando, se relacionando com pessoas, cara, desenvolver humanização, né? Fazer essa parte de liderança ali que eu te falei, que nenhuma IA é capaz de fazer, isso vai ser o grande diferencial de todo mundo que estiver trabalhando, né? Então, aonde que eu consigo me tornar mais humano, né? Entendi. Na manutenção das minhas relações, fazendo uma mentoria com uma pessoa, como, né? Onde é que é o meu caminho? Onde é que eu entro ali? Então, para mim, o desafio é esse, tu tem que ser muito especialista em IA, saber usar ela dentro do teu contexto e te tornar um super-humano aí com as características que são únicas de cada um de nós, os teus talentos, enfim, e juntar essas duas coisas. Entendi. Natália, muito obrigado pelo teu tempo. Tu sabes o quanto eu gosto de ti, o quanto eu te acho uma mulher incrível, mas não é porque tu é minha amiga, é porque tu é realmente uma mulher incrível. Agora tu é uma esposa incrível, tu é uma mãe incrível. Acho que aliar tudo isso é muito difícil, né? Não imagino, aliás, o quão difícil isso seja para ti, te conhecendo, mas sei que esse é só mais um dos desafios que tu superou aí na carreira. Para finalizar aqui a nossa entrevista, eu quero que tu deixe um recado para as mulheres que estão aí no mundo corporativo, que são mães, como tu é mãe, que são esposas, um recado do que tu fez, do que tu vê para esse mercado, do como que tu imagina que elas possam crescer na carreira, para que a gente deixe uma mensagem legal para as mulheres que vão nos assistir aqui. Beleza. Obrigada, né, pelo convite, obrigada aí pelo reconhecimento, fiquei feliz de participar, estava ansiosa. Eu acho que o recado a gente tem que ser gentil com a gente mesma, né? Principalmente nós mulheres aí, sermos cada vez mais gentis com a gente. Não dá para fazer tudo com maestria, né? Hoje era o meu dia da corrida, eu tive que antecipar ela para ontem para conseguir estar aqui contigo hoje. Eu não consegui fazer tudo que eu tinha para fazer, né? Ou eu me sentava e reclamava, ou eu ficava feliz com o que eu fiz. Eu tenho escolhido há muito tempo ficar feliz com o que acontece, né? Então, assim, da minha espiritualidade, ele acreditando em Deus como eu acredito, eu acho que a gente só vê uma parte, né? A gente sabe tudo que aconteceu, a gente consegue olhar para trás e ver o nosso passado, e a gente consegue ver o hoje. Daqui para frente, a gente não sabe o que vai acontecer, né? Então, já aconteceu muita coisa na minha vida que foi muito difícil, né? Separações, quando eu saí do meu trabalho que era ruim ali, que a gente comentou, por mais que eu quisesse sair, tu lembras o quanto perder aquela renda e começar uma franquia foi desafiador para mim, né? E se a gente fica só se lamentando pelo que aconteceu, a gente não consegue ver beleza no que acontece. Então, eu procuro ver a beleza no que acontece, não tenho medo, né, de resolver os problemas que aparecem para mim. Se eles são grandes, vamos sentar, vamos escrever
né? Eu gosto de escrever, então, tá, qual é o problema que eu tenho? Beleza, tem 10 coisas aqui, é mais fácil tu resolver 10 coisas, sabendo uma a uma, do que tu olhar aquela coisa toda emaranhada, né? Uhum. Então, olha para aquele problema com racionalidade, tenta resolver ele e faz o que dá para fazer, né? Começa. Se a gente esperar um ambiente perfeito para começar, Não vai começar não vai nada, né? começar nada. Eu vejo muitas mães que falam: ai, mas eu parei de trabalhar para cuidar do meu filho e agora eu quero voltar, mas o meu salário é muito baixo. Tu nunca vai ganhar um salário alto. Se não começar ali embaixo de novo, né? Exatamente. Então, Sim. assim, olha que maravilha tu poder ter parado de trabalhar, tu ter tido a escolha de parar de trabalhar para acompanhar o teu filho, né? Na primeira infância, até Uhum. 1 ano, sei lá quanto tempo aquela mulher decidiu fazer aquela escolha ali. Que bom que ela conseguiu, que naquela época ela pôde fazer aquilo. Com certeza não foi fácil, porque cuidar de uma criança em tempo integral é mais cansativo do que tu trabalhar fora, né? Hoje eu falo isso com propriedade. Se tu tem desejo de voltar, volta, né? Volta para o teu trabalho e começa. O tempo ele vai passar igual. Daqui 5 anos vai ser 2030. Uhum. Tu começando a fazer uma atividade física nova hoje ou não. Então, assim, se tu não começar hoje, vai chegar 2030 e tu vai falar, pô, se eu tivesse começado, eu já era faixa preta no jiu-jitsu, É, já tem sabe? 5 anos? Então, assim, tu vai começar a ganhar pouco agora, vai dar só pra pagar a creche. Se tu tens ali um suporte que ajude a pagar as outras coisas, vai com coragem e te dedica para aquilo dali, né? Eu acho que esse para mim é o recado. Começa a fazer com o que tu tem. Primeiro começa, depois tu melhora, né? E foca no que é teu. Evita as distrações ali do meio do caminho. Sai do Instagram, né? Lá no Instagram a gente vai ver tudo é A vida perfeito. perfeita, né? Exatamente. Cara, não é perfeito, né? Então, de ninguém é. Então, sai do Instagram, para de sofrer com aquilo ali e começa. E celebra no meio do caminho, né? Vai celebrando no meio do caminho porque a beleza tá ali. Muito É isso. obrigado. Obrigada.